Vem aprender comigo a fazer pavê de morango no pote, de um jeito fácil, descomplicado, saboroso, com aquele saborzinho cremoso de ninho que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no seu cardápio ou com a sua família, se você for do time Faça e Venda. Então chega de enrolar, vem comigo e vamos colocar a mão na massa. Para fazer o nosso creme, nós vamos adicionar o leite condensado em uma panela ainda desligada. Vou adicionar o leite em pó, aqui eu estou utilizando ninho integral, pode ser de outra marca, pode ser também aquele instantâneo, pode ser o que você tiver. Aqui eu vou misturar até que dissolva tudo muito bem. Com ele já dissolvido, agora eu vou adicionar o leite. Aqui eu estou utilizando leite integral, ninho também. E aqui ainda não está dissolvido tudo totalmente, mas não tem problema. Vou adicionar por último agora aqui o creme de leite e o amido em pó. E agora aqui é só misturar que rapidinho já dissolve tudo. Eu gosto de misturar nessa ordem, mas se você quiser, você pode colocar o leite em pó por último, que eu acho que fica mais fácil de dissolver. Mas como eu falei, eu sempre faço desse jeito. Agora que tudo está praticamente dissolvido, eu consigo ver só uns pedacinhos de creme de leite, não tem problema, nós vamos ligar num fogo médio até que ele engrosse. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, evite deixar muita sujeira assim na lateral da panela, porque isso aqui ele vai ressecando e depois ele pode empelotar o nosso creme. E aqui ele tá começando a querer pegar a fervura e eu sinto que ele começa a ficar um pouquinho mais consistente aonde? No fundo da panela. Leite ninho, gente, a gente precisa tomar muito cuidado sempre, porque ele tende a querer empelotar, ele tende a querer grudar no fundo da panela. Então, quando acontecer isso, só baixar um pouquinho o fogo. Eu acabei aumentando para fogo médio alto, abaixei para fogo médio novamente. E aí eu vou alisando muito bem o fundo de toda a panela. Começou a levantar a fervura, vocês conseguem ver que ele está bem lisinho. Nós vamos deixar cozinhando aqui por mais ou menos uns 2 minutinhos, porque o amido ele precisa cozinhar, assim a gente não consegue sentir o gosto dele no líquido e ele vai engrossar esse creminho. Prontinho, marquei 2 minutos e vou desligar a panela. Ele ficou bem cremoso. Se eu levanto aqui a espátula, ele não marca desenho, tá bom? Mas, como vocês conseguem ver, ele ficou bem cremoso. Então, agora que eu vou pegar este creme e vou colocar aqui em um pote. E como este creme tem amido, eu preciso colocar um saquinho de alimentos, pode ser papel filme também, não tem problema, totalmente em contato. Agora eu vou esperar esfriar e vou deixar na geladeira até que ele fique em temperatura ambiente, pelo menos, ou até geladinho. Agora que a nossa base ninho de pavê está pronta, ela precisa descansar por algumas horas até que a gente possa utilizar. Então, enquanto isso, nós vamos já preparar o morango. Aqui a gente vai higienizar a quantidade que está na descrição do vídeo, que é basicamente uma caixinha, e depois já cortar em pedaços pequenos. Se você tem dúvidas sobre como higienizar morango, frutas em geral, aqui na descrição do vídeo eu deixei um link bem aqui embaixo, onde tem um vídeo onde eu ensino vocês justamente a higienizar corretamente as frutas. Isso é muito importante porque, afinal de contas, a gente vai consumir essas frutas, então quanto mais certo você fizer esse processo, é melhor. E assim que já tiver passado o tempo de descanso, a nossa base ninho de pavê, os morangos já estão higienizados, é hora de fazer a montagem. Então vem comigo aqui, bem de pertinho. E agora o meu creme ficou algumas horas aqui em temperatura ambiente, ele ficou com uma textura assim esquisita. Você vai pensar, nossa, não deu certo. Você vai pegar um fouet e vai bater. Se você tiver um mixer, você pode bater no mixer também. Eu recomendo, inclusive, que eu acho que é bem mais fácil. E prontinho, gente. O creme já está lisinho, maravilhoso, pronto para que a gente possa colocar os nossos potinhos. Então, para fazer a nossa montagem do pavê no pote, eu estou utilizando esse pote com lacre. Ele tem 220 ml, pode ser de qualquer marca, não tem problema nenhum. Então, nós vamos começar aqui com uma camada de 28 gramas de creme. Então, eu vou zerar minha balança. Aí, colocou, a gente vai dar uma batidinha para deixar ele bem retinho. Aí, eu venho aqui de novo, eu vou zerar a balança novamente. E eu vou pegar a bolacha. Eu estou utilizando essa bolacha aqui de leite maltado da Piraquê, mas pode ser também bolacha champanhe, pode ser bolacha maisena, o que você quiser. Se você utilizar essa aqui que eu estou utilizando, a minha recomendação é que você pique assim grosseiramente alguns pedacinhos e aí você vai colocar no potinho, tá?
Eu coloquei uma quantidade padrão para mim aqui de 2 bolachinhas por camada, tá? E aí ele vai ficar assim, vou dar uma batidinha novamente, que eu quero que fique, né, o mais retinho possível, perfeito. Vou zerar aqui a minha balança mais uma vez e eu vou mais uma vez com uma camada de 25 gramas de creme. Eu não posso colocar jamais o morango em contato com a bolacha, gente, porque senão vai ficar uma maçaroca, vai ficar melado, molhado, vai ficar esquisito. Então, sempre cubra com o creme. Ó, 25 gramas e não faça isso que eu fiz, eu sujei aqui, o ideal é que você não suje, tá bom? Então aqui você pode tirar com um guardanapo, mas como eu tô demonstrando, eu não vou tirar. Vou bater aqui, ó, mais uma vez, dei leve batidinhas, zerei o meu potinho e vou com uma camada agora de 35 gramas de morango. Aqui a dica pro morango, gente, é que você capriche, principalmente na parte das laterais. Porque é onde a pessoa vai olhar e vai ver o quê? Vai ver o morango. Se ela não vê morango, ela vai achar que você está economizando no morango, por mais que tenha bastante morango aí. Então, tenta colocar na lateral, principalmente mostrando bastante. Vou colocar, então, mais uma camadinha aqui de creme. Se passar um pouquinho, a gente tira com a colher. Vamos colocar mais 2 bolachinhas aqui picadas. E aí aqui vai ser a última camadinha de creme, vamos colocar um pouquinho de creme aqui. Tem que cobrir totalmente essa parte das bolachinhas, né? Ele tem que ficar bem cobertinho. Aqui, ó, não cobriu direito a bolacha, então eu venho com um pouquinho do creme pra cá, até cobrir tudo completamente. E aí, pra fazer a finalização, eu peguei um morango, que eu já tinha até cortado o fundo, normalmente eu não corto. Eu vou cortar aqui, ó, bem na metadinha. Vou abrir, ó, e vou fazer isso aqui. E o nosso pote já está prontinho, o nosso pavê já está lindinho, pronto para ser degustado. Agora que os nossos pavês estão montados, como vocês viram, sem mistério nenhum, é hora de falar sobre validade e sobre precificação. E se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, isso para mim é super importante, me ajuda aqui no meu trabalho. E também eu quero saber uma coisa, você gostou? Coloca aqui nos comentários se você quer outros sabores de pavê, se você está curtindo essa receita, porque essa receita é fácil e muito gostosa. E agora vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre validade. A validade desse pavê montado ali na geladeira é de 2 a 3 dias. Por quê? O morango solta água, então sempre que a gente tem frutas frescas, o ideal é considerar uma validade de 2 dias no máximo. Mas eu sei que dá 3 dias, mas se você vai fazer fácil venda, considera 2. Se é para casa, pode colocar 3 dias. A bolacha ela vai ficar cada vez mais úmida? Sim, mas isso não é um problema, mas a questão da fruta mesmo. Este pavê não pode ser congelado por 2 motivos. Primeiro, porque tem a fruta, né? Não pode congelar o morango, que não vai dar certo. E em segundo, é porque o creme tem amido. Então, mesmo se você falar, Fê, eu posso deixar só o creme congelar? Não, desse jeito que eu fiz essa receita, não dá. É para ser assim bem simplesinho mesmo, mas não pode ser congelado. Se você quiser que eu traga outras receitas, né, outras opções de base de pavê que podem ser congeladas, é só colocar aqui para mim que eu vou adorar fazer muitas receitas de pavê para vocês. E já que a gente já falou de validade, vamos falar sobre precificação. O custo dessa receita, levando em consideração somente os ingredientes, é de R$ 37,54. Se eu colocar nesse custo 30%, que são os custos invisíveis ou custos incalculáveis, eu tenho um custo final da receita de R$ 48,80. O rendimento aqui da receita é de 7 potinhos exatamente. Ou seja, se eu dividir o custo da receita por 7 potinhos, eu tenho o custo unitário de cada potinho de R$ 6,97. O custo da embalagem que eu trouxe aqui para vocês, que é essa embalagem de bolo no pote, que vem lacre, que é ideal, né, para quem trabalha com delivery, é de apenas R$ 1,24. Se eu somar então quanto que eu gasto de ingrediente referente a um potinho, mais o custo da embalagem em si, eu tenho um custo final do doce já pronto de R$ 8,21. O preço sugerido de venda é de R$ 15. Se você vender a R$ 15, você vai ter um lucro unitário de R$ 6,79. E aí eu sei que você pode estar pensando, nossa Fê, achei caro.
Gente, sempre que a gente tem fruta fresca, é mais caro mesmo. Principalmente o morango, que a gente sabe que tem uma perda maior, porque às vezes a gente compra um morango no mercado, chega em casa o morango tá meio esmagado, ou não estava tão bonito quanto você pensou, ou de repente no próprio dia seguinte ele não ficou tão legal. Então a minha dica é que você realmente trabalhe esse produto de forma inteligente. Ou seja, como vocês viram, eu já não fiz uma receita muito grande para que você não tenha o estoque parado por muito tempo, tá? Uma dica bem importante que eu dou aqui para a produção, para facilitar a sua produção, o que você pode fazer? A validade do creme em si é de 5 dias. Então, de repente, se você quiser, você pode armazenar o creme separado e aí você vendeu ou vai fazer a produção do dia, você monta somente a quantidade do dia. E aí sim, você vai repondo conforme a necessidade. Dessa forma, você aproveita a validade máxima do creme, mas lembrando que colocou o morango, cai para 2 a 3 dias a validade. E agora eu sei que é a hora que você está esperando, o que é? É ver a colherada, afinal de contas, este pavê é suculento, não é? É gostoso, não é? Vem comigo, vamos olhar aqui bem de pertinho. Como vocês viram, é uma receita fácil, deliciosa, muito prática. Inclusive, você pode adaptar essa receita para fazer tipo sobremesa em travessa também. Eu trouxe a opção aqui, unidade, para que você possa vender no delivery. Eu sei que muita gente gosta, mas lembre-se que você pode adaptar para a quantidade que você quiser, inclusive potes menores, para ficar mais barato. Obrigada por estarem comigo até o finalzinho do vídeo e nos vemos na próxima receita.